interrompido, no sentido que isso me deixa mais cegado que as pessoas estão entendendo, porque se não estão me interrompendo é porque elas estão entendendo, porque elas têm liberdade de me interromper. Então, perfeito. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, levanta a mão ou fala no microfone aqui. Perfeito. Eu vou pedir para você levantar para fazer a pergunta, porque eu acho que está falar alto. Tá. Só vai ter que fazer a pergunta bem claro, porque eu não estou te ouvindo tão bem e eu estou ficando velho e surdo. Vai tentar, então. Bem, então, para começar, então, só introduzir, então, a gente tem continuando o nosso colóquio, a gente tem o prazer de ter o professor Jorge Maxas, do FT, né, em São Paulo, e eu queria já de cara agradecer o Maxas pela disponibilidade. Ele já deu um seminário que foi grande mês do nosso grupo, uma comunidade específica, mas a introdução era tão interessante que a gente pensou que seria legal explicar só aquilo num colóquio mesmo, né? Eu acho que é um tema bem legal, interessante, do física básica. Então, eu quero agradecer o Maxas e o Jorge pela disponibilidade da gente. Obrigado, Jorge. Bom, eu agradeço muito o convite, eu espero que seja útil esse seminário para os estudantes. E a minha motivação realmente de falar para os estudantes de graduação, em maior parte eu acho que devem ser de graduação, é a seguinte, que eu me lembro, a primeira coisa que eu me lembro no colégio que eu aprendi sobre física é que era uma ciência experimental. Primeira coisa que me disseram. A segunda coisa é que não fazia sentido eu dar os resultados sem apresentar as unidades. Aquilo que não me ocorreu na época é me perguntar quantas unidades seriam necessárias para expressar todos os observáveis. Né? Então, definitivamente, física não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona, em que você vai fazendo, digamos, perguntas mais profundas à medida que você vai ficando mais experiente. Né? E mesmo assim, essa questão não me veio assim, essa questão não me veio espontaneamente, né? Ela veio de uma discussão que a gente teve lá no Instituto em função de um artigo, que é um artigo que foi lançado por 3 físicos de altas energias importantes, Duff, Okun e Veneziano, em que eles discordavam sobre qual era o número de constantes fundamentais. Eu já vou explicar para vocês qual é a relação entre a questão de qual é o número de constantes fundamentais e o número mínimo de padrões que a gente precisa para expressar tudo em um segundo, tá? Mas antes de eu fazer isso, deixa eu aqui dizer para vocês como que é o abstract desse artigo, dessas 3 pessoas, desses 3 físicos de altas energias importantes. Né? Diz assim lá, né, que esse paper consiste de 3 artigos separados sobre o número de constantes da física dimensionais fundamentais. Eu já vou explicar o que eles querem dizer por fundamental. Nós começamos nosso debate no verão de 92, né, um ano em que muitos de vocês não tinham nascido ainda, no terraço da cafeteria do CERN, e 10 anos, praticamente 10 anos depois, eles retornaram ao assunto para encontrar que eles ainda divergiam sobre qual seria a resposta. E decidiram explicar as posições correntes, né, quais eram as posições deles. Então, quando nós começamos a discutir isso, em 92, né, em 2000, mais ou menos 2000 e pouco, quando a gente viu esse artigo, acho que foi 2002, alguma coisa assim, a nossa sensação era que, assim, é um pouco escandaloso a gente ter tanto a dizer, por exemplo, sobre cosmologia, né, e não poder responder uma questão simples, como, por exemplo, essa. Né? Então, tudo bem que a física avance aos trancos e barrancos, mas é bom que, de vez em quando, algumas pessoas gastem algum tempo para limpar a área, porque, vocês sabem, né, quando você limpa a área de coisas que são supérfluas, muitas vezes isso ajuda a gente a avançar em física mais rápido. Muito bem, então, antes de eu ir direto ao ponto, deixa eu comentar que eles divergiam da seguinte maneira, tá? Okun, ele dizia que o número de constantes fundamentais dimensionais da física era 3. O veneziano, ele favorecia, usando a teoria de strings, 2. E o Duff, ele não dava uma resposta definitiva, porque ele dizia que, dependendo do observável, você pode precisar de outros padrões. Tá. Então, essa é mais ou menos a questão, o estado, né, das coisas. Bom, mas antes de eu prosseguir, eu preciso, como eu disse para vocês, esclarecer qual é a relação entre o número de constantes fundamentais que Duff, Okun e Veneziano estavam atrás e
o número de padrões mínimo que a gente precisa para expressar todos os observáveis da natureza. Né? Qual a relação entre as duas coisas? Então, vamos lá. A questão... Então, como eu estava dizendo, então essa é uma transparência meio irrelevante, já que eu já falei a mensagem dela no meu discurso anterior, é assim, que por número de constantes fundamentais, Duffel e Veneziano queriam dizer o número mínimo de padrões que uma fábrica cósmica ela precisa construir e distribuir pelo universo para todos os laboratórios, de tal maneira que os laboratórios tenham os padrões equivalentes para poder fazer todas as medidas e comparar seus resultados. Tá bom? Então, essa é a questão, para tornar a coisa bem objetiva. Só que eu preciso agora, como eu disse antes, né, estabelecer uma relação entre o número de constantes fundamentais e o número de padrões para expressar os observáveis. Né? Então, isso, por sorte, né, muito depois dessa discussão aparecer, e toda a discussão que mesmo nós tivemos, é assim, desde 2019, se corrobora essa relação entre o número de constantes fundamentais e o número de padrões que você precisa para medir os observáveis. Tá? Então, em outras palavras, bom, por que isso, né? Pelo seguinte, digamos que você tenha como um padrão, como uma unidade, você precise, digamos, um padrão de medida de tempo, porque a gente precisa um padrão de medida de tempo, né? Bom, agora, você pode fixar esse padrão de medida de tempo, inventando um relógio e copiando esse relógio, distribuindo o mesmo relógio idêntico para todas as fábricas do universo, para todos os laboratórios do universo. Ou então você pode dizer o seguinte, sabe? A minha unidade de tempo vai estar associada com uma constante fundamental, que é a constante fundamental associada com um comprimento de onda de um certo decaimento do Césio. Por que isso? Né? Porque eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse comprimento de onda e a cada, digamos, 9 bilhões de vezes que esse comprimento de onda cruza a minha retina, eu clico 1 segundo. Né? Então, o meu 1 segundo estaria relacionado com a passagem de 9 bilhões e tantas cristas de onda dessa radiação emitida pelo Césio. Então, notem como você pode relacionar a cada padrão de medida que você precisa uma constante fundamental. E, de fato, desde 2019, as 7 unidades básicas do Sistema Internacional, elas são fixadas a partir de 7 constantes. Tá? Ou seja, se as 7 unidades básicas do Sistema Internacional fossem independentes entre si, a resposta para a questão de Duffel e Veneziano é que o número de constantes fundamentais seria 7, porque você precisaria de 7 constantes fundamentais, de 7 constantes, que eles chamam de fundamentais, para fixar as 7 unidades básicas com as quais, que seriam as básicas fundamentais para você expressar todos os observáveis. Acontece que essas 7 unidades ditas básicas do Sistema Internacional, elas não são independentes entre si. Então, você precisa de menos de 7 unidades, menos de 7 padrões para expressar os observáveis da natureza. Tá? Então, nesse ponto, a mensagem importante que eu gostaria, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, já me interrompam, é que aquilo que Duffel e Veneziano chamavam de constantes, qual é o número de constantes fundamentais, está associado a se perguntar qual é o número mínimo de padrões que você precisa para expressar todos os observáveis. Se fossem 7, se todas as unidades básicas do Sistema Internacional fossem necessárias, elas são convenientes, mas se fossem necessárias, então o número de constantes fundamentais, segundo Duffel e Veneziano, seria 7. Então nós estamos aqui atrás, em última instância, no seguinte, quantas linhas de produção, para poder responder a Duffel e Veneziano, quantas linhas de produção de padrões essa fábrica cósmica precisa ter para que a gente possa expressar todas as constantes da natureza? É uma questão que, porque quando a gente começou a pensar sobre isso, alguns colegas meus, o meu instituto ele é muito teórico-teorético em alguns aspectos, né, falavam que isso é uma questão filosófica, né, qual é o número mínimo de constantes fundamentais. Mas colocada essa relação entre o número de constantes fundamentais e o número mínimo de padrões para expressar tudo, isso se torna, no final, um problema econômico, né?
Se você precisa de uma linha de produção, 2 ou 3 ou 10, economicamente é muito diferente, certo? E vocês sabem que tudo que passa pela economia acaba não sendo um problema filosófico, né? Passa sendo um problema bem concreto, tá bom? Ok, então nós queremos saber qual é o número de linhas de produção de padrões que essa cósmica fábrica precisa ter para poder distribuir pelos laboratórios, pelo universo, para que a gente possa comparar os resultados entre diferentes laboratórios. Bom, agora eu já vou antecipar para vocês qual é a chave para poder resolver esse problema, né? A chave é que essa controvérsia se resolve quando a gente entende uma coisa importante, que o espaço-tempo, assim como nós entendemos física moderna hoje em dia, e antiga também, o espaço-tempo é o conceito básico da física. Por quê? Porque primeiro você fixa o espaço-tempo e depois você vem com as teorias definidas sobre o espaço-tempo pré-definido. Por exemplo, se você estiver assumindo um espaço-tempo de Galileu, a sua teoria vai ter que ter uma newtoniana compatível com as simetrias de Galileu. Se você estiver assumindo um espaço-tempo relativístico, a sua teoria tem que ser compatível com o espaço-tempo relativístico. E, de fato, a questão de Duffel e veneziano, ela vai depender do espaço-tempo subjacente. Então, dependendo do espaço-tempo, a resposta é uma ou outra. Tá. O Duffel e veneziano, sendo físicos de altas energias, eles assumiam garantidamente espaços-tempos relativísticos, porque eles são certamente os que melhor modelam a física que nós temos hoje em dia, né? A gente sabe que o espaço-tempo de Galileu, ele dá, em alguns limites, bons resultados, mas certamente os espaços-tempos relativísticos englobam os resultados de Galileu e vão muito além. Mas, na hora de resolver essa controvérsia, e para deixar claro o ponto, a gente vai resolver assumindo espaço-tempo de Galileu, encontrando uma resposta, e espaços-tempos relativísticos, que vai dar outra resposta para a gente enfatizar a diferença. Então, bom, tudo bem. Agora, por motivo só de simplicidade, quando eu falar de espaços-tempos relativísticos, eles vão assumir, nós vamos assumir, né, a gente assumiu no trabalho, o espaço-tempo de Minkowski, que é o espaço-tempo da relatividade mais simples de todos. Se tiver algum aluno de primeiro ano, segundo ano, eu não sei, e não sabe o que é o espaço-tempo de Minkowski, não se preocupe. Por quê? Porque eu vou definir ele aqui. E o espaço-tempo de Minkowski, por enquanto, basta vocês saberem que podem pensar como a contrapartida relativística do espaço-tempo de Galileu. É o espaço-tempo da relatividade mais simples. É o espaço-tempo da relatividade aonde os resultados da relatividade especial, eles são inicialmente apresentados para o estudante. Tá bom? Então, não se preocupe, esse seminário, esse colóquio, ele é autocontido, tá? Para alunos de primeiro ano, incluindo. Tá. Já que a resposta depende do espaço-tempo, eu preciso falar duas palavras, né? Duas ou três transparências sobre o que é o espaço-tempo de Galileu e o espaço-tempo de Minkowski. O espaço-tempo de Galileu, ele é tão intuitivo que a gente, às vezes, nem se dá o trabalho de defini-lo, né? Mas é importante para a gente poder entender a resposta a essa questão. Bom, o espaço-tempo de Galileu e o de Minkowski, sendo o de Minkowski uma contrapartida ao espaço-tempo de Galileu, assim, uma contrapartida relativística ao espaço-tempo de Galileu, eles têm aspectos comuns, né? Os dois são quadridimensionais, por exemplo. Para você marcar uma consulta no médico, você precisa o quê? Você precisa dizer quando, em qual rua, em qual número, em qual andar. Tá? Não é por acaso. São quatro quantidades que você precisa dar. Ele é homogêneo, ele é espacialmente isotrópico, ou seja, homogêneo, todos os pontos são equivalentes. Isotrópico, todas as direções são equivalentes, espaciais, né? Não temporais, claro, porque existe uma direção temporal que é o futuro, que é diferente do passado, mas ele é espacialmente isotrópico, mas eles diferem na maneira com que os eventos do espaço-tempo estão relacionados. Isso é muito importante, tá? O espaço-tempo, em geral, ele é caracterizado, tudo bem, pela sua dimensão, mas a gente sempre, assim, nós físicos, né, deveríamos, em princípio, sempre assumir espaços-tempos quadridimensionais, né?
Mas o que realmente é o cerne da questão é como que os eventos, os pontos do espaço-tempo se relacionam entre si. Por evento espaço-temporal, entenda-se pontos do espaço-tempo. Bom, como que é o espaço-tempo de Galileu? Bom, o espaço-tempo de Galileu ele é folheado por classes de equivalências de eventos simultâneos. Né? O que é uma classe de equivalência? Bom, aqui, olha, uma classe de equivalência sigma que eu estou mostrando. Se O1 e O2 eles são simultâneos, então, se ele for uma classe de equivalência, O2 e O1, se O1 e O2, se O1 é simultâneo ao O2, então O2 é simultâneo ao O1. Isso é importante, é uma condição para que seja uma classe de equivalência. A segunda é que se O1 é simultâneo ao O2 e O2 é simultâneo ao O3, então O1 tem que ser simultâneo ao O3, para que seja uma classe de equivalência. E isso é satisfeito no espaço-tempo de Galileu. Eventos simultâneos são classes de equivalência. E o que é um evento simultâneo a outro, né? O que faz com que O1 seja simultâneo ao O2? O1 será simultâneo ao O2 se for impossível você passar a informação de O1 para O2 ou de O2 para O1. Porque você precisaria de um sinal com velocidade infinita, falando de uma maneira intuitiva, digamos. Tá? Mas é mais do que isso. O espaço-tempo de Galileu não exige só que o espaço-tempo seja folheado com essas classes de equivalência de eventos simultâneos. É necessário, segundo o espaço-tempo de Galileu, essas classes de equivalência elas se agrupam em espaços euclidianos tridimensionais. Bom, o que é um espaço euclidiano tridimensional? É onde valem os axiomas de Euclides que a gente aprendeu lá no ginásio, lá atrás, tá? E naquela época, tudo que o professor exigia de você, que você tivesse em sala, provavelmente, é uma régua. Então, o que você precisa realmente, para você poder definir o espaço-tempo de Galileu, nesse ponto, segundo, tudo que você precisa, não. Um aparato que você precisa para poder definir o espaço-tempo de Galileu, algo necessário, são réguas. Tá bom? As réguas são necessárias. Então, você precisa de regras para definir o espaço-tempo de Galileu, senão você não tem espaço-tempo de Galileu, você não pode testar, você não pode fazer coisa alguma, você não pode testar os axiomas de Euclides. Mas isso não é tudo para você definir um espaço-tempo de Galileu. Existe uma outra, segunda propriedade fundamental que vai exigir de você relógios honestos. Eu já vou explicar o que é um relógio honesto, tá? E qual é essa segunda propriedade que caracteriza o espaço-tempo de Galileu, que também caracteriza, né? É o seguinte, dado duas classes de equivalência, que eu estou chamando aqui de P de passado e F de futuro, o intervalo de tempo que qualquer relógio honesto leva para sair de um evento em P e chegar num evento em F, não importa qual seja o evento em F, qual evento em P, é o mesmo. Né? Se eles são simultâneos, tanto faz eu sair daqui e chegar nesse evento ou chegar em qualquer outro evento de F. Tá ok? Bom, essa propriedade é absolutamente não trivial. Tá? E ela também precisa ser testada para você saber se você está no espaço-tempo de Galileu ou não. De fato, quando você faz um teste preciso, você descobre que você não está no espaço-tempo de Galileu, porque o intervalo de tempo entre um evento aqui em P e F, em geral, depende da trajetória, que é o que a gente aprende em relatividade. Mas no espaço-tempo de Galileu, não é o caso. Ok. Falta eu dizer para vocês o que é um relógio honesto, porque esse é o segundo aparato que você precisa munir o espaço-tempo de Galileu para que você possa definir e testar o espaço-tempo de Galileu. Tá? O que é um relógio honesto? Bom, esse aparato de relógio honesto é o seguinte, é um aparato que dá dois eventos arbitrariamente próximos, não distantes, como eu estou mostrando aqui, mas arbitrariamente próximos, por exemplo, um P1 e um P2, o intervalo de tempo, ou seja, o número real que esse aparato atribui para P1 e P2, é um número real que vai independer da história passada do seu relógio e do estado de movimento entre P1 e P2 do relógio. Por isso que eles têm que ser arbitrariamente próximos. Se o relógio satisfizer isso, então ele é um relógio honesto. E, de fato, eu preciso que relógios honestos existam se eu quiser falar do espaço-tempo de Galileu. Então, o que eu quero enfatizar aqui nesse ponto, que é muito importante, é o seguinte, não é uma opção eu ter ou não relógios honestos. É uma necessidade se eu quiser construir física assumindo a existência de espaço-tempo de Galileu. Porque se eu assumo o espaço-tempo de Galileu, eu preciso, antes de mais nada, testar se eu estou no espaço-tempo de Galileu.
E se eu preciso testar, eu preciso daquele aparato, daqueles dois aparatos, que são relógios honestos e réguas honestas, que o espaço-tempo exige para que ele possa ser definido. Tá bom? Tudo bem até esse ponto? Se alguém tiver se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Então, nesse ponto, a mensagem é a seguinte. O espaço-tempo de Galileu, essa aqui é a minha transparência ouro. Transparência ouro é o seguinte, se alguém estiver mexendo no celular e tal, quando aparece uma transparência ouro, dá uma paradinha, vê qual é a mensagem para poder não perder o resto do seminário. Tá? Estou me adaptando aos novos tempos. Ok, então a mensagem dessa transparência é: o espaço-tempo de Galileu exige a existência de relógios e réguas honestas. Jorge, eu tenho uma pergunta. É que, assim, quando você disse que esse relógio não depende do movimento, é uma idealização, né? Por isso você está fazendo esse um Epsilon, a diferença entre os dois. É assim, é uma idealização no sentido que esses dois eventos têm que ser absolutamente próximos. É só essa. Então, o que eu estou dizendo é assim, vamos supor que o evento P1 e o evento P2 estejam arbitrariamente próximos, né? Então, é uma idealização porque é um infinitesimal. O intervalo de tempo entre P1 e P2 não pode depender da história passada do relógio, né? Porque é o intervalo de tempo entre P1 e P2, né? E não vai depender entre o estado de movimento do relógio que está, por exemplo, ou não acelerado entre P1 e P2. Porque... Quando a gente tem um relógio como um sistema físico, em geral, que a atividade diz é que o tempo que vai medir depende do movimento dele. Depende do quê? Do movimento do relógio. Sempre precisa que... Não, assim, um relógio físico, tipo, por exemplo, eu acho que eu estou perdendo um pouquinho a sua pergunta, porque pega um relógio atômico, por exemplo, ele satisfaz essas duas condições, né? Pega um relógio, por exemplo, um relógio como esse que eu estou mostrando aqui em algum lugar. Então, se eu tenho dois eventos, eu tenho dois relógios e eles fazem isso e chegam aqui, esse relógio pode chegar, digamos meio-dia. Esse outro relógio pode chegar meio-dia e 5, porque a história passada dele foi outra. Mas isso não vai mudar que o intervalo de tempo entre P1 e P2 é o mesmo. Porque se o intervalo de tempo entre P1 e P2, se foi, digamos, vamos supor, 1 milésimo de segundo, esse relógio vai chegar meio-dia em P1 e meio-dia mais 1 milésimo em P2. Esse outro relógio vai chegar meio-dia e 5 minutos em P1 e 5 minutos, meio-dia e 5 minutos mais 1 milésimo em P2. E o que eu estou afirmando só é que o intervalo de tempo entre P1 e P2 tem que ser o mesmo, independente da história passada do relógio. E da história entre P1 e P2 estejam, como os dois eventos são muito próximos, tanto faz se eles estão acelerados ou não. Isso vale também para a relatividade especial, tá? Ou geral também, geral. Porque é o mesmo relógio honesto que eu estou definindo aqui para testar espaço-tempo de Galileu, será um relógio honesto que eu vou precisar para testar se eu estou no espaço-tempo relativístico ou não. Beleza. Maravilha. Então, estamos aqui. Agora, isso é o espaço-tempo de Galileu. O espaço-tempo de Minkowski se apoia em duas pilastras totalmente diferentes. E é totalmente diferentes mesmo, tá? A primeira pilastra que eu não usei, no caso de Galileu, é o princípio de Galileu, né? Essa pilastra, para definir o espaço-tempo de Minkowski, diz o seguinte, que experimentos idênticos conduzidos em laboratórios inerciais quaisquer darão resultados equivalentes. O que eu estou dizendo aqui simplesmente se você for aquecer dois copos de águas iguais a esse que eu estou mostrando aqui na tela, em dois referenciais inerciais, quaisquer, né, por exemplo, se movendo em relação ao outro, no mesmo micro-ondas, eles vão aquecer exatamente no mesmo intervalo temporal. Os resultados serão equivalentes. Tá. Não há como diferenciar não há física que consiga diferenciar ou privilegiar um referencial inercial de outro referencial inercial. A segunda pilastra, eu gosto de enunciar da seguinte maneira, que as superfícies de causalidade são absolutas, significando que são uma propriedade do espaço-tempo. O que é essa superfície de causalidade, né? É o seguinte, dado um ponto, a fronteira que separa, dado um evento no espaço-tempo,
A fronteira que separa aqueles eventos que podem, daqueles eventos que não podem ser acessados por aquele evento que eu escolhi, essa superfície, essa fronteira, é uma propriedade de espaço-tempo. E não é uma propriedade de mais nada. Bom, essa pilastra costuma ser refraseada dizendo que raios de luz no vácuo são absolutas, ou seja, não dependem do emissor. Né? Ou, de maneira mais popular ainda, a velocidade da luz ela é uma constante. Tá? Eu não gosto dessa maneira de refrasear a segunda pilastra pelo seguinte, eu não defini o que é velocidade, muito menos o que é velocidade da luz, não falei da velocidade da luz e mais. Exista luz ou não, a gente poderia estar vivendo no espaço-tempo de relativístico. A relatividade, o fato de a gente viver em espaços-tempos relativísticos, não depende da existência de partículas sem massas como o fóton, como o graviton, e, portanto, você não precisa emular com partículas sem massa, raios de luz, se você quiser, esse cone de causalidade. Então, para eliminar isso, né, a gente só está dizendo o seguinte, a superfície de causalidade são aquelas superfícies que separam o que você, dado um evento, quais são os eventos que você pode acessar, daqueles eventos que você não pode acessar, são absolutos. Só depende do espaço-tempo. Tá. Essas duas premissas, você acaba concluindo uma coisa que nós relativísticos gostamos, né? Quer dizer o seguinte, olha, o espaço-tempo, ele é uma variedade munida de métrica. Por variedade, entendam uma generalização de uma superfície suave, é uma variedade suave, enfim. Munida de métrica quer dizer é uma generalização de uma superfície bidimensional, suave, mas em 4 dimensões. E a métrica que você precisa munir essa superfície é para você poder medir distâncias espaciais e temporais. Tá? Então, essas duas pilastras levam a gente a definir um espaço-tempo como sendo uma variedade munida com métrica. Tá? Esse é um conceito matemático, tá bom? Um conceito matemático, variedade munida de métrica, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não preciso. E por que eu não preciso? Eu não preciso porque eu vou agora convencê-los de que, para eu testar se eu estou no espaço-tempo de Minkowski ou não, eu só preciso de relógios honestos e mais nada. Então, vamos lá. Como que eu faço isso sem que os estudantes saibam o que é o espaço-tempo de Minkowski? Para eu fazer isso, o estudante precisa saber do seguinte, que estabelecer, em última instância, quando você define um espaço-tempo, você precisa estabelecer relações entre os eventos, entre os pontos do espaço-tempo. Se eu consigo, de maneira absoluta quer dizer que essas relações só dependem dos eventos. Então, dado um evento, por exemplo, P, por exemplo, caiu a minha, digamos, caneta aqui na minha mesa. E 2, caiu, digamos, a caneta de alguma outra pessoa em algum outro lugar. Dado esses 2 eventos que eu estou chamando aqui de P e Q, eu preciso, de uma maneira absoluta, de estabelecer relações entre esses eventos, que é o que faz a métrica. A métrica está fazendo isso, justamente, estabelecendo relações absolutas entre eventos. Eu vou mostrar agora aqui para vocês que eu só preciso de relógios para fazer isso. Tá? Isso é um construto matemático, mas na física, na realidade física experimental, eu só preciso de relógio. Como que eu faço isso? Assim, olha. Pega os 2 eventos que eu estou interessado em estabelecer uma relação, P e Q. Agora, pega um observador inercial, né? Na verdade, isso aqui vai funcionar para qualquer para qualquer espaço-tempo relativístico, assumindo que os eventos estão arbitrariamente próximos. Até porque essa métrica estabelece relações entre eventos arbitrariamente próximos. Mas no espaço-tempo de Minkowski, que é um caso bem particular, os eventos não precisam estar próximos. Então, eu vou me liberar do fato de que P e Q precisam estar próximos. Tá? Mas não é uma limitação da construção. Ok. Então, o que eu faço aqui? Eu pego um observador inercial passando por um dos eventos. P ou Q, como não tem privilégio entre os 2, tanto faz. Pega um observador inercial SO aqui passando por P, por exemplo. Aí ele está instruído... Bom, ele carrega um relógio honesto. Aquele relógio que eu defini antes, tá? Que no final das contas, não se preocupem com isso, tá? É um relógio qualquer, que não atrasa nem adianta, tá? Isso que é um relógio honesto. No final, acaba nisso. Ok.
Esse observador que carrega esse relógio, ele está instruído com o seguinte, em emitir um raio de luz, se vocês quiserem, ou se não tiver luz no seu espaço-tempo, né, emite, até porque um raio de luz também é uma construção mental, porque raio de luz realmente exigiria que o fóton tivesse energia infinita, o que não existe, tá? Então, tanto faz se você manda um raio de luz ou uma partícula como um elétron com energia muito alta, tá? Bom, manda então esse raio de luz, ou seja lá o que for, né, no cone de causalidade, indo de R até Q, tá? Ok, então o observador manda esse raio de luz e dispara o cronômetro dele, até chegar em P. Quando chegar em P, ele vê o cronômetro e marca o intervalo de tempo entre a emissão desse fóton, que vai chegar em Q, e quanto tempo ele levou para chegar em P. Quando esse fóton chega em Q, aí ele zera o cronômetro e continua marcando aqui ao longo da trajetória. Quando o fóton, por outro lado, chega aqui em Q, ele manda de volta um fóton que vai chegar no evento S sobre o observador. Quando ele observa esse evento S, ele marca um intervalo de tempo entre P, que é o evento que ele está interessado em relacionar com Q, e a chegada do fóton vindo de Q. Depois disso, então, ele tem dois tempos. Um que eu vou chamar de delta tal RP, tal de tempo próprio que ele mede entre RP, e o outro que é delta tal PS, que é o intervalo de tempo entre P e S. São dois intervalos de tempo próprio entre R, que é a partida do fóton e o evento que eu estou interessado em relacionar com Q, e P, que é o evento que eu estou interessado em relacionar com Q e a chegada do fóton S. Tá? Tudo bem. Ele guarda no bolso e faz uma única coisa. Ele multiplica esses dois números. Então, se aqui for 1 segundo e aqui for 1,5 segundo, o resultado é 1,5 segundos ao quadrado. Por que isso é importante? Bom, um outro observador, ele pode fazer a mesma coisa, certo? Aqui um Olinha, pode fazer, qualquer observador inercial pode fazer isso. E ele vai obter um outro valor para delta tal R'P, que é aquele intervalo de tempo entre R' e P, né? Que é o intervalo que agora este observador manda o raio de luz, e P, que é o evento que ele está querendo relacionar com Q, e o intervalo de tempo PS', que é o intervalo de tempo entre P e S', quando volta o fóton. Os eventos delta tal R', os intervalos de tempo, este intervalo de tempo aqui, e delta tal RP são diferentes, assim como delta T PS e delta T PS'. Porém, se você estiver no espaço-tempo relativístico, esse produto será igual. As parcelas são diferentes, mas os produtos são iguais. Se você estiver no espaço-tempo de Minkowski, esses eventos podem estar arbitrariamente longe um do outro. Tá? E é isso que caracteriza o espaço-tempo de Minkowski. Se você quiser saber se você está no espaço-tempo de Minkowski, basta testar isso para todos os seus eventos. Aquelas pessoas que estão menos habituadas, digamos, a esse tipo de construção, podem falar, não, pera um pouquinho, o que isso aqui tem a ver com a métrica de Minkowski que eu já vi alguma vez na minha vida? Da seguinte maneira. Então, para estudantes de primeiro ano, segundo ano, que nunca ouviram falar sobre o espaço-tempo de Minkowski, a minha explicação que segue não vai ajudar em nada. Então, simplesmente esqueçam, né? Não cansem a cabeça. Para aqueles que já viram a métrica de Minkowski em coordenadas cartesianas, então vale a pena estabelecer uma relação entre esse ΔS e o que eles já viram. Como fazemos isso? Eu vou definir aqui duas coordenadas. Uma coordenada, que é mais fácil de explicar, é essa delta L, que eu chamo, essa delta L aqui. O que é essa delta L? É uma coordenada que daria a distância entre P e Q segundo esse observador O. O que eu vou fazer? Né? O que esse lado direito está dizendo para nós? Está dizendo o seguinte, que eu vou definir que a distância entre P e Q é metade do tempo de ida e volta, é metade do intervalo do tempo que o fóton leva para ir e voltar de Q. Então, se levou, por exemplo, 2 segundos para ir e voltar, esse observador O vai dizer que Q está 2 dividido por 1 segundo-luz distante dele. Né? É o caso, por exemplo, se você manda um raio de luz, um laser, né, aqui da Terra, no evento R, até a Lua, pega a Lua no evento Q e esse fóton volta para nós, o tempo de ida e volta é aproximadamente 2 segundos. É por isso que a gente fala que a Lua está a 1 segundo-luz de nós. Tá? É isso que está dizendo esse lado direito. Ele mede a soma desses tempos de ida e volta,
essa soma é o tempo de ida e volta, divide por 2, é isso que eu estou dizendo aqui. Esse ΔT estaria dando uma medida do intervalo de tempo entre P e Q. Como que a gente faz isso? Bom, essa combinação aqui faz o seguinte no final. Eu não vou mostrar para vocês, porque é tedioso, mas é simples, é a álgebra. De vezes dividir mais e menos. Ele faz o seguinte, ele pega um evento, ele define um evento simultâneo a Q sobre a linha de mundo do observador. E esse lado direito é o intervalo de tempo entre P e esse evento que eu defini como sendo simultâneo. Tá? É uma definição, é uma construção matemática. Mas vamos chamar isso de intervalo de tempo entre esses dois eventos. Tá? É uma construção, isso eu não estou medindo isso. Tá? Eu só estou construindo o que seria o intervalo temporal entre esses eventos segundo esse observador. Ok. Ok, quando eu pego essas quantidades ΔT, ΔL, ou melhor, quando eu isolo ΔTau RP e ΔTau PS com essas duas equações em função de ΔT e ΔL, e plugo, por exemplo, nesta equação aqui, eu tenho que ΔS ao quadrado é menos DT ao quadrado mais ΔL ao quadrado, que é o elemento de linha de Minkowski usual em coordenadas cartesianas. Se vocês acham que essa construção aqui é artificial, é porque qualquer definição de coordenada é artificial. É uma escolha do freguês. E eu estou escolhendo aqui justamente uma escolha que leva coordenadas cartesianas para estabelecer uma relação entre elemento de linha de quem já viu o espaço-tempo de Minkowski e essa construção que eu fiz, que não depende disso. Tudo bem até aí? Então, qual é a mensagem importante aqui? A mensagem importante, então, transparência ouro, é que o espaço-tempo de Minkowski apenas exige a existência de relógios para eu testar se estou lá ou não. De fato, para eu testar se estou em qualquer espaço-tempo relativístico, se a métrica é aquela ditada pelas equações de Einstein, basta que eu tenha relógios para fazer isso. Relógios honestos. Muito bem. Isso coloca, então, assim, o resumo dessa ópera até aqui, né? Então, quem se perdeu um pouquinho, não se preocupe, isso aqui resume tudo que eu falei antes. Se eu estiver no espaço-tempo de Galileu, o espaço-tempo de Galileu exige que existam réguas e relógios para ser definido, e assim, se eu me restringir apenas a observáveis espaços-temporais, todos os observáveis espaços-temporais podem ser expressos, né? Apenas em termos de unidade de distância e de segundo, porque foi isso que eu usei para definir o espaço-tempo de Galileu. Então, se eu me restringo a observáveis espaços-temporais, todos eles podem ser expressos em termos de relógios e regras. Já no espaço-tempo de Minkowski, como ele só exige relógios para ser definido e testado, todos os espaços-tempos e todos os observáveis espaços-temporais, eles poderão ser expressos em termos de unidades de tempo. Tá? Com relógios. Isso coloca um limite inferior sobre qual é o número de padrões que eu preciso para testar todos os observáveis. Por que um limite inferior? Bom, porque eu estou me restringindo a observáveis espaços-temporais. Né? Como eu estou me restringindo espaço-tempo a observáveis a uma classe de espaços-tempos, então isso coloca um lower bound, um limite inferior. Na verdade, eu vou precisar de mais do que isso, em geral, porque mais ou igual a isso, em geral, porque a vida é mais complicada que observáveis espaços-temporais, né? Temos elétrons, temos milhões de coisas aí que nós conhecemos, amamos, testamos. Okay. Então, a pergunta aqui é, qual é o limite superior? O limite inferior já foi dado pelo espaço-tempo. Qual é o limite superior? Já que agora eu vou munir esses espaços-tempos com teorias. Né, com novas teorias, com novas quantidades. Agora, essa é a transparência mais feia do meu seminário, porque é a mais carregada, mas é a mais simples também. O que eu estou dizendo aqui? Deixa eu antecipar isso aqui. Olha, se as unidades básicas do sistema internacional fossem todas independentes e necessárias para expressar todos os observáveis, então, o upper bound seria 7, porque a gente sabe que a gente consegue medir todos os observáveis com as 7 unidades básicas do sistema internacional. Então, eu colocaria 7 aqui e estaria mais ou menos resolvido o meu problema. Tá? Mas isso não é o caso.
Não é o caso, e aí para quem nasceu não em 1960, mas na década de 60, saiba o seguinte, que o sistema internacional ele foi construído na década de 60, ou na verdade em 1960, portanto 4 anos antes de eu ter nascido, portanto muito tempo antes de eu ter nascido, tendo o sistema MKS como ponto de partida. Então, se o sistema internacional ele foi construído a partir do MKS, já se sabia em 60, isso é uma daquelas coisas que aparentemente é uma daquela conhecimento perdido no tempo, né? De que o MKS é suficiente para expressar todas as quantidades da natureza, tá? Então, para aquele, eu já dei esse seminário em vários lugares, já tive resposta de vários referis, então já vi referir falando, não, você precisa também do ampere. Não é verdade, tá? Então, deixa eu gastar 2 minutos para falar coisas chatas que vocês já sabem, mas talvez não saibam de todas. Bom, o mol é um número natural, então nem dimensional ele eu não vou me preocupar, eu não preciso de nenhuma unidade dimensional, nenhum padrão dimensional para estabelecer um mol, eu só preciso saber contar. E desde 2019, ele é um número exato, tá? É 6 bilhões, 6.022, bababá, 10 a 23, é um número natural, exato. O candela é uma unidade de potência disfarçada, tá? É uma unidade de potência muito conveniente para você comprar lâmpada, que diz qual é a potência numa certa linha muito específica do verde, que coincide de ser aquela frequência que se convencionou como sendo aquela em que a retina é mais sensível. Tá? O Kelvin, né? O Kelvin é definitivamente desnecessário e ele é uma unidade de energia disfarçada. Né? Em vez de você ficar colocando o seu termômetro e o seu termômetro dar em unidade 10 a menos 23 joules, né? Ou 10 a menos 21, ou 20 joules, né? O que se fez, se descobriu? Né? Se descobriu, não, se decidiu. Se multiplicar por uma constante de conversão para transformar essa unidade em Kelvin, tá? Ou em centígrados. Né? Bom, sendo a constante de Boltzmann uma constante de conversão, eu posso eliminá-la da física. Como que eu faço isso? Eu multiplico todos os meus observáveis de maneira conveniente, de maneira a eliminar o Kelvin, e quando eu faço isso, 2 coisas acontecem. A constante de Boltzmann se torna 1, ela desaparece da minha física, e as minhas quantidades, as minhas leis da física não mudam em nada, mas elas são expressas todas com as suas quantidades termodinâmicas, não envolvendo mais o Kelvin. Por exemplo, a temperatura passa a ter unidade de energia. Tá? Então, por exemplo, essa aqui é a lei de Clapeyron. Bom, e o ampere? Bom, o ampere é também uma unidade disfarçada, uma unidade disfarçada dessa quantidade aqui do sistema internacional, né? Joule, metros elevado a menos meio, quilogramas elevado a menos meio, e para a gente não ficar usando isso nas fórmulas, algumas pessoas no sistema internacional se definiu que vamos inventar uma constante de conversão, que é a constante de Coulomb. Você pode eliminar essa constante de Coulomb da mesma maneira que você fez a constante de Boltzmann, e quando você faz isso, no final, 2 coisas acontecem de novo, que é a constante de Coulomb se torna 1, nessas novas unidades, e as suas leis físicas não dependem mais da constante de Coulomb, e as suas quantidades são expressas em termos agora de MKS, metros, quilogramas e segundos. Para quem é da minha geração, eu não sei se o Nivaldo está aí, desculpa, Nivaldo, que está te entregando assim, mas ele deve ter estudado pelo maravilhoso livro do Purcell, né, o prêmio Nobel, que tinha um acordo aqui, uma fofoca aqui entre nós, tudo bem que esteja sendo gravado, não importa, havia uma fofoca, havia um acordo tácito, pelo que eu saiba, entre o Jackson e o Purcell. E nesse acordo tácito, eles concordaram que eles nunca iriam usar outro sistema que não o sistema CGS gaussiano para expressar o eletromagnetismo. Eu não sei exatamente por quê, mas eu suspeito que seja o seguinte: para que expressar o eletromagnetismo com constantes que não são fundamentais, digamos, só para que introduzir coisas necessárias, uma teoria tão bonita como o eletromagnetismo. Então, para quem era da minha geração, estudou eletromagnetismo em Física 3 pelo Purcell, naquela época, pelo menos, naquela edição do Purcell, a força de Coulomb, ele era expresso dessa maneira, sem a constante de Coulomb, porque
o elétron, a carga do elétron era expresso em stat-coulomb, que é um apelido carinhoso para uma unidade em CGS, tá bom? Alguém me falou, não sei se eu ouvi direito ou se foi um trauma, ouvi que na última edição do Purcell também foi introduzido o sistema internacional, eu não sei. Eu sei que o Jackson, realmente, depois da morte do Jackson, as últimas edições do Jackson já apareceram com o sistema internacional, depois da morte do Purcell. Eu não sei agora se existem novas edições do Purcell. Bom, isso não importa aqui para a gente. Eu não vou me deter mais a isso, porque tanto nós aqui, né, como Duffel e Veneziano, todos concordamos que você consegue expressar todas as quantidades da natureza em termos de metros, quilogramas e segundos. E, portanto, a gente pode baixar aqui essa upper bound de 7 para 3. Tá? A gente consegue expressar tudo em termos de 3 unidades. Essas 3 padrões ou unidades, metro, quilograma e segundo, são suficientes. Mas será que eles são necessários, né? Daí que vem o upper bound, né? Será que eles são necessários? A resposta é não, tá? Então, para eu ir avançar, deixa eu dizer que o quilograma, ele não é necessário. Você não precisa ter 1 quilograma guardado em Paris, de titânio, etc. E não precisa, você não precisa de nada além de réguas e relógios para medir massa, tá bom? Bom, deixa eu tentar convencer vocês, porque para alguns de vocês deve ser talvez um pouco até chocante. Mas é um daqueles conhecimentos antigos, né? Sabe, aquele chazinho de erva doce que faz bem para certas coisas, que a gente se perde no tempo, né? E se perdeu no tempo. Eu vou começar usando algo que vocês não devem usar jamais, tá? Que é um argumento de autoridade. Eu vou usar inicialmente o argumento de autoridade só para tentar desarmar os ânimos, mas eu já vou explicar o que está acontecendo aqui, tá? Bom, em 1873, Maxwell escreveu a sua obra-prima de eletromagnetismo de eletricidade e magnetismo, unificando eletricidade, magnetismo e luz. E nas preliminares, onde Maxwell introduziu tudo que era óbvio, né, nas preliminares da obra-prima dele, ele escreve assim, que massa é definida com respeito ao seu poder atrativo. E, portanto, as dimensões de massa são L ao cubo sobre T ao quadrado. Tá bom? Bom, o que ele está querendo dizer com isso? Né? O que ele está querendo dizer com isso é o seguinte, que para você medir a massa da Terra, você precisa ter uma régua, você pega uma partícula teste, portanto, independe da massa dela, né? Qualquer partícula pequena, o suficiente faz o serviço, vai dar o mesmo resultado. Você põe essa partícula a uma certa distância r e você mede qual a aceleração com que ela cai. Quando você faz isso e multiplica essas quantidades, A, que você mede a aceleração, né, só com réguas e relógios, e R, só com réguas, você vai obter o poder atrativo da Terra. É esse que é o poder atrativo da Terra. E no sistema internacional, você chama de G vezes M. Mas G nada mais é do que uma constante de conversão para converter esta unidade, que é uma unidade mais básica de massa, para uma unidade de quilograma. É por isso que você precisa desse G. G nada mais é do que uma unidade de um fator de conversão. Por que se perdeu isso, né? Primeiro, por que se perdeu esse conhecimento tão importante, né? Primeiro, porque a gente chama de constante universal da gravitação. Nada que merece o termo universal merece ser uma constante de conversão, né? Mas vocês sabem, né? Vocês que são da nova geração sabem bem que as palavras, em geral, muitas vezes, hoje em dia, carregam uma conotação que não é verdadeira, né? Então, esse é um caso, tá? Então, vamos lá, deixa eu tentar convencê-los disso, tá? Primeiro, o quilograma foi introduzido por razões comerciais na Revolução Francesa, 70 anos depois da morte de Newton. Tá? Essa constante de conversão foi introduzida 70 anos depois da morte de Newton por um motivo... Desculpa. O que foi introduzido 70 anos depois da morte de Newton foi a unidade de quilograma. Tá? Então, quem estava preocupado com isso não eram os físicos, eram os comerciantes. Eles tinham que ter um padrão sólido para poder fazer transações comerciais. Né? Não se falava da conversão de quilograma em L ao cubo sobre T ao quadrado. Não. Tá? Então,
Por enquanto, eu queria só dizer para vocês o seguinte: Newton morreu sem nunca ter ouvido falar de quilograma. Segunda coisa é que o fator de conversão, quando os físicos começaram a se preocupar entre esse fator de conversão, entre essa unidade comercial e L ao cubo sobre T ao quadrado, que é o G, né, que é o G, ele foi introduzido 150 anos depois da morte de Newton. Newton nunca ficou sabendo de G. Para ele trabalhava em unidades com L ao cubo sobre T ao quadrado, em que G é igual a 1. E em unidades em que G é igual a 1, a força que ele apresentou é como se G tivesse 1. Assim como a força de Coulomb, sem a constante de conversão de constante de Coulomb, se você não introduz ela no seu naipe de problemas, né, problema desnecessário, você escreve a lei de Coulomb sem a constante de Coulomb. Newton escreveu a força de gravitação sem a constante de gravitação. Então, vejam aqui que esse paper bonito aqui de 2014, né? Newton não expressou a sua lei de gravitação de uma maneira que incluísse explicitamente a constante G. Sua presença estava implicada, né, como se ela tivesse valor igual a 1. Não foi até 1873, olha que coincidência enorme, exatamente o ano que Maxwell escreve a sua obra-prima, e esses dois senhores aqui, Cournot e Bailey, introduziram explicitamente um símbolo que na época não era nem o G, era um outro símbolo, para acoplar, como constante de acoplamento para a gravitação. E foi aí que, enfim, apareceu o quilograma, né, que era mais prático de usar, né, do que unidades de... Né, 1 quilograma, vejam o que acontece. O problema é que 1 quilograma é 6 vezes 674 vezes 10 a menos 11 metros ao cubo segundo a menos 2. Certo? Então é chato você começar a escrever essa unidade. Mas o nosso problema aqui é outro, é conceitual. Então, eu não vou introduzir nada que não seja estritamente essencial nesse seminário. Tá? Então, a conclusão é que, em unidades na qual, se você não introduz essa constante de conversão, o quilograma nunca aparece, as leis da física não vão ser expressas, onde aparece massa vai aparecer metro ao cubo por segundo a menos 2, e a maneira de medir a massa com réguas e relógio é essa aqui. Tá bom? Jorge? Sim, fala. Essa discussão supõe o princípio da equivalência? Exato. Quem perguntou? Eu aqui, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Então, Rodrigo, exatamente, tá? Eu nem comentei sobre isso, esperando que ninguém perguntasse. Mas já que você perguntou, a resposta é sim, definitivamente. Se a massa inercial não fosse igual à gravitacional, você precisaria de um outro padrão para expressar essa massa. Então, assim, eu vou fazer um comentário sobre isso. Eu estou assumindo o princípio de equivalência porque eu estou, no final das contas, eu vou para o espaço-tempo relativístico, onde lá já está implicitamente assumido o princípio de equivalência. Nessa altura de Galileu, ainda não, né? Você poderia não assumir, em princípio, enfim. Mas eu estou assumindo também no espaço-tempo de Galileu o princípio de equivalência. Eu vou fazer uma observação sobre isso lá no final. Eu não iria fazer, mas vou fazer em sua homenagem, tá, Rodrigo? Então, aguenta um pouquinho aí, e lá no final eu vou voltar a isso, tá? Tá, joia, obrigado. Ok, então, se você não precisa mais desse padrão quilograma, a gente cai de upper bound 3 para upper bound 2, tá bom? Ok, isso fecha a questão em Galileu, porque se para você expressar todos os observáveis da natureza, o upper bound é igual ao lower bound, então a resposta para a questão de Duffel-Kuhn e veneziano sobre qual seria o número mínimo necessário para expressar todas as quantidades da natureza, a resposta, assumindo o espaço-tempo de Galileu, é 2. Eu preciso de réguas e relógios. E mais nada. Mas, não é esse espaço-tempo que eles assumiram. Assumiram o espaço-tempo relativístico. E aí nós temos ainda um problema. Que aqui nós temos 2 e 1. Né? Então, a gente não sabe responder essa pergunta. Estamos entre 2 e 1. Em princípio, 2. A menos que haja um bom motivo, e há, para que o metro também não seja necessário para expressar distâncias, padrão metro, né? Para expressar distâncias em espaço-tempo relativístico. Tá bom? E não há. Você não precisa de metros para expressar distâncias em espaços-tempos relativísticos. Você não precisa desse padrão. Aquela nossa fábrica cósmica não precisa distribuir réguas para ninguém. Por quê?
Bom, eu tenho várias maneiras de mostrar isso, mas eu vou mostrar a maneira mais direta, né, para encaixar num seminário de 1 hora, tá? Que é o seguinte: se eu tiver certo, né, e eu não preciso de um padrão régua de 1 metro, digamos, para expressar distâncias, eu tenho que poder medir distância só com relógios, tá? E dá. Isso somente em espaço-tempo relativístico. O protocolo que eu vou dar não vale em Galileu, portanto, em Galileu eu ainda preciso de réguas e relógios. Então vamos lá, veja o que acontece. Eu tenho aqui uma régua. Essa régua está evoluindo no tempo, está indo para o futuro. Tá? Qual é o protocolo? Eu tenho 3 relógios. Um relógio, eu não sei se vocês conseguem ver aqui a minha... Vocês conseguem me ver? Sim. Beleza, obrigado. Então, assim, eu tenho aqui a régua, eu fico com o relógio à esquerda, e o relógio à esquerda ele fica paradinho aqui à esquerda. Aí eu pego um outro relógio, que é esse reloginho aqui, e eu dou um peteleco nele, ele vai inercialmente até o ponto direito. Ele tem uma única função, medir o tempo de viagem inercial dele entre a esquerda e a direita. Tá? Ele mediu T1. Aí, nesse ponto, eu dou um peteleco, como não tem unidade de peteleco, eu não sei com que peteleco eu dei, pode ser um outro peteleco, e esse relógio vai voltar até a extremidade esquerda, que é o tempo T2. Tá? E esse relógio da esquerda, ele só tem uma função, ele fica aqui paradinho, vendo o tempo de ida e de volta do relógio, tempo de ida e volta dos relógios. Tá bom? Tá. Eu pego esses 3 relógios, T1, T2, T3, e coloco nessa fórmula. Tá. A afirmação é a seguinte: independente de quem é T1, T2 e T3, se você estiver no espaço-tempo relativístico, eles se combinam para dar sempre o mesmo resultado para D. E esse resultado para D é o tamanho da régua em segundos-luz. Se o seu relógio estiver medindo em segundos, né? Se estiver medindo em milissegundos, em milissegundos-luz. Então, eu preciso de alguma coisa, além de relógios, para estabelecer um observável que a gente associa ao tamanho da régua? Não, porque com relógios eu consigo fazer isso. Esse protocolo, como eu disse, não vale em Galileu, mas vale em espaço-tempo relativístico. Bom, então eu não preciso mais de padrão régua para medir distâncias, bastam relógios honestos. E é isso, bastam relógios honestos. A velocidade da luz, então, em espaços-tempos relativísticos, não passa de um fator de conversão. Um fator de conversão converte esse número pequenininho aqui, porque é 1 sobre todo esse número enorme, né, em segundos, em metros. Tá bom? Se você estiver mais habituado em trabalhar com metros, não tem problema. Você pode sempre multiplicar pelo fator de conversão, né, pelo C. Mas não precisa, tá? E se não precisa, a gente não vai fazer isso aqui. Porque o nosso objetivo não é simplificar as coisas. O nosso objetivo aqui não é tornar as coisas mais familiares. É tornar as coisas mais econômicas e perguntar qual é o número mínimo de linhas de produção que a nossa fábrica cósmica precisa para produzir, para medir tudo. Tá? E essa última discussão fez... só uma observação, tá? Só voltando em Galileu, notem o seguinte: é legítimo perguntar em Galileu qual é a velocidade da luz, por exemplo, no éter. Esse é um observável legítimo em Galileu, que você precisa de metros e réguas. Num espaço-tempo relativístico, todas as quantidades físicas que importam é a relação entre a velocidade da sua partícula, da sua caneta, seja o que for, e a relação entre isso, quão rápido ele se move, com relação ao cone de causalidade, aquele cone que é uma das pilastras da relatividade. Então, eliminando a velocidade da luz como um parâmetro de todas as suas equações, quaisquer velocidades que você terá nas suas equações serão adimensionais, e se eu estiver dizendo que a minha velocidade é 0,5, eu estarei dizendo que ela é metade, 50% da velocidade máxima permitida no espaço-tempo relativístico. E nenhuma das suas equações, para você obter os observáveis que você já calcula, precisa de outra coisa senão isso. Tá bom? Não preciso de mais nada do que isso. Ok, então a gente acaba de baixar de 2 para 1. E agora, finalmente, a gente chega ao resultado, a resposta de Duffel, Kuhn e Veneziano, que não era nenhuma das 3 respostas dadas por eles, de que, em espaços-tempos relativísticos, todos os observáveis podem ser expressos em unidades de tempo, e a fábrica cósmica, ela só precisa, né, distribuir relógios honestos por todos os laboratórios, né, calibrados, por exemplo, em segundos,
de tal maneira que eu, no meu laboratório, vou medir a carga elétrica em segundos, e alguém lá em Alpha Centauro também vai medir a carga elétrica em segundos, e a gente, com esse relógio que está calibrado do mesmo jeito por essa fábrica, a gente pode comparar os resultados e falar, legal, a carga elétrica não depende nem de tempo, nem de espaço, e seja o que for. Duas observações antes de eu terminar o seminário. A primeira é que, voltando, já para voltar, né, a questão fundamental, a questão, né, porque essa transparência anterior disse que eu só preciso de uma unidade, um padrão para medir tudo. Lá na frente eu argumentei de que esse um padrão é suficiente para, digamos, eu só preciso de uma constante para fixar esse padrão. Então deixa eu voltar lá atrás, fechar, né, dar um laço e fechar isso aí, e dizer o seguinte, então o que é um segundo dentro desse... Qual é o número que define, né, esse número constante fundamental, né, associada à unidade 1 segundo? Assim como foi definido em 2019, essa unidade fundamental, essa constante fundamental é 9.192.631.770 oscilações de uma linha específica do Césio. Tá? Então, assim, eu disparo o meu cronômetro. Quando passarem esses 9 bilhões e tantos de oscilações dessa linha do Césio pela minha retina, eu dou outro clique no meu cronômetro e chamo isso de 1 segundo. E aí eu calibro todos os meus relógios todos da minha fábrica em termos dessa unidade que é 1 segundo. Fábrica do quê? De relógios honestos, porque assim, quando eu construo um relógio honesto, uma linha de produção de relógio honesto, eu ainda não calibrei o que é 1 segundo, ou 1 milésimo de segundo, não dei unidade para ele. Quando eu defini relógio honesto, eu não defini padrão. Estou dizendo que aquele aparato tem que satisfazer aquelas condições. É depois que eu defino o que é o meu padrão de 1 segundo, né? Posso pôr 1 segundo, posso pôr 1 ano, sei lá o que for. Tá, então, 1 segundo é isso aí, tá? Corresponde a esta constante fundamental, esse número aqui de constantes fundamentais. E, finalmente, para quem é de altas energias, alguém pode pensar o seguinte, mas olha, pera um pouquinho, por que eu assisti esse seminário? Em unidades de Planck, tudo é adimensional, então eu posso acabar eliminando esse segundo, né? Eu posso também fazer H cortado igual a 1, tudo vira adimensional, e por que você falou tanto? A resposta a essa questão é o seguinte, para eu poder reescalar todos os meus observáveis em termos de H cortado, que corresponde a fazer H cortado igual a 1, antes disso, eu preciso saber que ele é uma constante. E para saber que ele é uma constante, eu preciso daquele aparato necessário e suficiente para definir espaços-tempos relativísticos, que são os relógios. Então, primeiro, eu experimentalista, sei lá, em Alpha Centauro, que nunca ouvi falar em segundo, mas eu posso construir um relógio honesto, dada aquela prescrição do que é um relógio honesto. Então, primeiro eu uso aquele meu relógio honesto, em unidades de Alpha Centauros de tempo, seja lá o que forem isso, e confirmo que aquele H cortado ele é constante, né? E depois, quando eu estou bem satisfeito que H cortado é constante, aí eu redefino, faço H cortado igual a 1 e redefino todos os meus observáveis em termos de H cortado. Em cujo caso, H cortado pode ser, por exemplo, 43, se eu usar, por exemplo, enfim, dependendo do que eu usar como unidade padrão. Só que para ele comparar comigo, né, que eu usei outra unidade da Terra do que é 1 segundo, nós vamos precisar de um padrão comum. Né? Esse padrão pode ser o segundo, pode ser outra coisa, mas precisamos de um padrão comum para podermos comparar resultados. Esse padrão comum são os relógios honestos construídos pela nossa fábrica, ou, se vocês quiserem, nós temos que passar esse número para o cara lá de Alpha Centauri e falar, olha, meu amigo, faz o seguinte, pega os seus relógios honestos, né, que você já testou aí, que são honestos, não depende da gente, e calibra eles para serem 1 segundo quando passarem 9 bilhões e tantas oscilações do Césio, né? Assumindo que o Césio se comporta, que é uma exposição, hein, da mesma maneira aqui e lá, então a gente pode comparar resultados. Ok, gente, então já falei demais, a conclusão, passei 10 minutos do que eu deveria falar, a conclusão é a seguinte, que em espaços-tempos relativísticos, todos os observáveis podem ser expressos em unidades de tempo, e a nossa fábrica cósmica de padrões, ela só precisa distribuir relógios como aparatos, e isso responde à questão de Dofokun veneziano com
o número 1, que é diferente do que eles tinham dito. Um tinha dito 3, outro tinha dito 2, e o outro não tinha se comprometido. A questão é a seguinte, isso vai mudar a física, né? Não, assim, não muda, isso que eu falei aqui para vocês isso não muda nenhuma equação que a gente está acostumado a trabalhar, certo? Não muda nada. Mas, é assim, para quem trabalha com física básica, né, é muito útil você limpar a área de coisas desnecessárias, porque você acaba não dividindo essa atenção com o que é supérfluo. Então, isso me ajuda a pensar. Pode ser que ajude outros. E é isso aí. Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tem perguntas? Então, levanta e fala. Posso falar, Pedro? Obrigado, professor. Eu esqueci de falar sobre a massa inercial e a massa... a massa gravitacional, tá? Então, é assim, tá? Tudo isso me leva à seguinte sensação, né? Se a gente tomar como um postulado que as quantidades que definem o espaço-tempo são necessárias e suficientes para expressar todos os observáveis da natureza, se a gente inverte agora e adiciona esse postulado, então isso levaria obrigatoriamente a massa inercial ser igual à gravitacional. Tá? Porque, como eu disse para vocês, se a massa gravitacional não for igual à inercial, você precisaria de um parâmetro, de um padrão a mais, você precisaria de um segundo parâmetro, um segundo padrão espaço-tempos relativísticos, e que seria um número maior do que o número de padrões que eu preciso para construir o espaço-tempo. E eu acho realmente razoável de que o número de padrões que eu preciso para definir o espaço-tempo seja igual ao número de padrões que eu preciso para expressar todos os observáveis, porque, afinal de contas, assim como a gente entende a física hoje em dia, tudo é medido no espaço-tempo. Então, mas aí é um pouco de... um ato de fé da minha parte, tá? Bom, promessa é dívida, então eu cumpri a minha dívida. Vocês podem discordar desse meu ato de fé. Eu só tenho uma curiosidade, talvez seja uma pergunta até meio boa, mas quando você fala de observáveis, como expressar a unidade de observável, quando eu penso em observável, eu penso talvez em parâmetros de ordem e transições de fase. Você tem como conciliar esse tipo de coisas? Talvez para transições de fase e parâmetros de ordem, existe algum tipo de unidade básica também que a gente possa usar, e o tempo poderia ser essa unidade básica? Sim, é assim. Eu não conheço detalhes da física que você está falando, mas a minha afirmação é: qualquer teoria física feita, para testá-la num espaço-tempo relativístico, tudo que você precisará é unidades de tempo. Então, em particular, nesse artigo aí que estava anunciado, a gente mostra como expressar, né, esse aqui, como expressar todos os observáveis, assim, uma regrinha básica, né, de como converter todos os observáveis, né, todas as quantidades, não importa quais sejam, do sistema internacional, em unidades de tempo, que será medida pelos relógios honestos. Então, a resposta é sim. Mesmo eu não conhecendo qual física você está se referindo, eu não tenho dúvida que a resposta é sim. Interessante, obrigado. Eu que agradeço muito a atenção de vocês. Eu acho que ele está pensando assim, se fosse pedir a navegação, né? Você pode dar a navegação unidade de tempo, né? Um negócio meio não intuitivo. Mas uma coisa que não ficou bem claro, assim, por exemplo, a carga do elétron não tem mais nesse caso, né? Você assumindo que tem uma carga teste e tudo é a partir dessa carga teste, é isso? Não tem carga teste. Assim, deixa eu fazer a seguinte afirmação. Você me dá uma carga, uma bola de boliche carregada, tá? Aí o que eu faço? Só com relógios eu consigo te dar, em unidades de tempo, qual é o valor da carga. E ela vai ter unidades da carga em particular, só um segundinho, da carga em particular vai ter unidades de tempo ao quadrado. Desculpa, só um segundinho. De tempo, eu acho. Vai ter unidades de tempo.
H cortado terá unidades de tempo ao quadrado. Porque no final, a ideia que você vai fazer, você está falando da própria ideia do Max. Então, você vai pegar duas cargas e medir a aceleração entre elas e vai dar isso de aí você chega no PS. Mas isso não vai depender de quem são as cargas, tá dizendo? Então, posso pegar quaisquer duas cargas. Pega duas cargas iguais, e aí você vai ter só uma carga. E aí você antes tem que ter medido a massa, né? Você tem que ter medido antes a massa, e que você também vai medir, como eu mostrei aí, só com unidades de tempo, porque, afinal de contas, eu mostrei que a massa ela é medida, né, desde Newton, com réguas e relógios. Mas eu mostrei também que réguas, você não precisa mais de réguas, porque você só precisa de relógios para medir distâncias. Então, a massa vai ser expressa em termos de tempo, né, unidades de tempo. Então, se você tem a massa em unidades de tempo, você coloca agora duas cargas idênticas a uma certa distância, uma em relação à outra, e dependendo da aceleração com que ela vai cair, então tudo isso é medido em termos de tempo, né? Porque distâncias eu posso medir em termos de tempo, eu expresso a minha carga em termos de tempo. Daniel? Oi, Jorge. Oi, Daniel. Duas perguntas. A primeira, mais prática, a segunda, mais especulativa. Então, acho que você passou brevemente, em algum momento do seminário, mencionando que, ao longo do tempo, né, os metrólogos têm definido coisas que eram constantes, que a gente antigamente media, né, o valor, em termos dessas unidades, esses padrões básicos, estão sendo substituídos por valores definidos, né? E pouco a pouco estamos eliminando esses padrões. Pelo que eu estou entendendo, o que você está dizendo é que pode eliminar todas, menos todas as constantes, inclusive a G, que o pessoal ainda vai lá medir, inclusive seja o que for, definir um valor fixo e não precisava mais se preocupar em medir essas coisas. Exatamente isso. O problema de G é uma constante difícil de medir, né? Por que G é uma constante difícil de medir? Porque para você medir, como eu mostrei, né, antes, a massa, o poder atrativo de alguma coisa, né? Você tem que medir o quê? Você tem que medir uma coisa difícil, que é o quanto que essa coisa cai, né? Quanto que uma partícula teste cai em relação à sua coisa. Isso é fácil para a Terra, né? É fácil medir aquela quantidade que eu mostrei para a Terra. Relativamente fácil, né? Enfim. Para nós teóricos é tudo difícil, né? Medir, mas relativamente fácil, né? O problema está sendo o seguinte: comparar essa quantidade, que é a massa da Terra, com aquilo que você chama de 1 quilo, né? Porque são muitos quilos que formam uma massa. E isso dá uma grande imprecisão, né? Como comparar esse poder atrativo da Terra com aquilo que porque a gente não pode pôr numa balança, né? Né? Uma Terra de um lado e sei lá quantos quilos do outro, né? E 10 a 30 quilos, sei lá, do outro. E isso é que torna a difícil a medição, tá? Mas, assim, do ponto de vista teórico, digamos assim, é totalmente desnecessário o quilo. Tá? E o G, tá? Que faz essa conversão. Tá? Porque aí, assim, totalmente desnecessário no sentido que eu poderia ir no laboratório, ver qual é a massa disso aqui, né? Põe uma partícula teste, ver como que ela cai, e aí, pronto, eu faço esse teste e não preciso mais do G para converter isso. Porque a gente faz assim, né? O que a gente faz? A gente compara isso aqui com 1 quilo, que é fácil, e depois, com esse fator de conversão, você sabe qual é a relação com L ao cubo sobre T ao quadrado. No fundo, é isso que está acontecendo, né? A gente pesa, isso aqui tem 100 gramas, porque é fácil comparar com 1 quilo. E depois, para comparar esse quilo com L ao cubo sobre T ao quadrado, aí eu tenho um fator de conversão, né, que eu medi, que eu meço anteriormente, né, um fator de conversão. Mas não precisa de nada disso, né? A gente pode simplesmente pegar uma partícula, em princípio, né? Partícula teste e ver qual é a massa disso. Mas do ponto de vista de alguém que está querendo testar uma nova teoria da gravidade que tem um G no meio, se esse G for fixado, o problema é que isso torna mais difícil você calibrar essas suas medidas, digamos assim, torna mais difícil. Tem uma dificuldade intrínseca em calibrar as medidas que você vai usar para fazer esses... Assim, algumas pessoas, elas têm... uma coisa que eu não entendo tão completamente, tá? Mas eu vou dizer para você até que ponto eu entendo. Que é assim, algumas pessoas estão estão testando a constância das ditas constantes, né? Tá.
Então, o H cortado, certamente, é uma constante hiperlegítima, porque ele dá um observável básico, que é a escala do momento angular das partículas elementares. Tá? Ok, então isso é super importante, a carga elétrica também. Né? Agora, o G, quando as pessoas estão testando o G, no fundo, o que elas estão fazendo é o seguinte, estão dizendo assim, a massa, porque G é um fator de conversão que multiplica todas as massas. Se G estiver variando, no fundo eles estão chegando à conclusão de que todas as massas do universo estão mudando. Esse fator de conversão está mudando e, portanto, elas estão mudando como um todo. Elas iriam curvar menos o espaço-tempo à medida que o tempo passa e coisas desse tipo. Então, assim, eu acho que... Bom, aqui eu não sou metrólogo e eu não conheço nenhum metrólogo, a verdade é essa. Mas eu tenho a sensação que as pessoas de altas energias, trabalhando testando essas constâncias das constantes da natureza, não estão percebendo que existem algumas constantes que são meras constantes de conversão. Uhum. Tá? E acho que isso aí segue para a minha outra pergunta, que é, você diz que é necessário a existência de relógios honestos para fazer toda a construção. A pergunta é, essa existência de relógios honestos é em si algo testável ou isso é um postulado? Testável. É assim, o que é postulado é o seguinte, é postulado que para fazer sentido, eu vou tirar um protocolo já de como testa isso. Para fazer sentido você falar sobre espaço-tempo relativístico, eu preciso ter relógios honestos. Se eu não tiver relógio honesto, eu não tenho espaço-tempo relativístico. Mas é importante isso que você pergunta, porque para que faça sentido essa construção, eu tenho que ter uma maneira independente para testar, né, se ou não, se o grupo de relógios é ou não honesto. Então, o protocolo é o seguinte, pega uma caixa que uma fábrica te deu falando que são relógios honestos. Tá? E você vai testar se esses relógios são ou não honestos. Tá? O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é ver se eles estão fazendo tic-tac no mesmo ritmo. Né? Se tiver algum fazendo fora do ritmo tic-tac, você já despreza, porque esse, pelo menos, está destoando do seu lote de relógios honestos. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar esses relógios e vai mudar a linha de mundo deles. Então, você vai pegar... Por exemplo, eu vou pegar 2 relógios, tá? Se eles forem honestos, eu vou mudar a linha de mundo deles e tal, vou desligar, inclusive, ligar, fazer o que eu quiser, porque eu estou mudando a linha de mundo passada deles de maneira arbitrária. Aí eu vou colocar eles próximos um do outro e vou ver se eles vão fazer tic-tac a par e passo. Se eles não fizerem tic-tac a par e passo, está acontecendo o quê? Está acontecendo que eles dependem, o que eles fazem, o tic-tac que eles fazem entre eventos arbitrariamente próximos, está dependendo da história passada deles. Se depender da história passada deles, eles não são honestos. Se o espaço-tempo ele for honesto, se o espaço-tempo for relativístico, essa fábrica existe, tem que haver fábricas que construam relógios honestos. Aí eu pego esse lote, então, e separo 5 dos 10 relógios que mandaram como relógios honestos. Aí ele manda outro lote. Faço a mesma coisa. Tá bom? E eu tenho mais 3 relógios honestos. Se o espaço-tempo ele for... Se o espaço-tempo ele for relativístico e esses relógios forem honestos, então, esses 2 lotes, no momento que eu calibrei esses 2 caras, esses 5 caras e esses 3 caras, os 2, quando eu pegar um relógio desse lote e outro relógio do outro lote e fizer a mesma coisa e colocar eles lado a lado, eles vão estar a par e passo. Eles vão fazer tic-tac a par e passo. Porque se eles não fizerem tic-tac a par e passo, significa o seguinte, olha... se eles não fizerem, porque assim, o grande medo é o seguinte, eles são honestos entre eles, os outros 3 são honestos entre eles, mas quem garante que eles são honestos entre si? O espaço-tempo. Se o espaço-tempo ele é relativístico, eles terão que estar compatíveis entre si. Se eles não estiverem, se você não tiver um lote completo, né? Se eles não tiverem, é porque o espaço-tempo não é relativístico. Aí é bom procurar, porque ele está dependendo da história passada do relógio para fazer tic-tac entre eles. Então, é uma condição necessária. O que você vê nessa prescrição não está entrando é o que é um segundo, tanto faz. Só precisa fazer tic-tac a par e passo. Depois você define o que é um segundo. Tá, então, se eu entendi, isso
te permite testar. O que não permite, talvez, é essa ideia das constantes universais estarem mudando no tempo, etc. O que é um relógio honesto está universalmente mudando ao longo da evolução do universo, aí você não vai... Se todos eles estão mudando juntos, digo isso que eu estou dizendo. Não, Aí a você não detecta. relatividade Ah. não te testa isso. Porque, por exemplo, o Ah. universo está expandindo, digamos, né? Todos eles começam a fazer tic-tac em outras taxas, né? Por exemplo. Isso não muda a relatividade. Então, o relógio honesto precisa que o tic-tac entre dois eventos arbitrariamente próximos sejam iguais. Eles, né, independente da história passada do relógio. Se aquele protocolo que eu dei não funcionar, é porque você não está no espaço-tempo relativístico. Por exemplo, não funcionaria... tudo bem. Não estaria no espaço-tempo relativístico. Então, esse protocolo que eu estou dando de relógio honesto agora, para você, é o teste primeiro e o único que você precisa para saber se está no espaço-tempo relativístico. Claro, isso para todos os eventos, né? Dado isso, você tem o espaço-tempo relativístico e relógios honestos. Só isso. Você não precisa de mais nada. Sabe o que acontece, Daniel? É assim, se não fosse assim, a gente teria um problema com a física nas bases da física. Né? Porque você tem que testar assim, você tem que assumir que você tem que assumir que aquilo que você está definindo matematicamente pode ser testado, tem uma contrapartida experimental para você testar. Se você não tiver uma contrapartida experimental para testar se você está no espaço-tempo relativístico ou não, melhor nem começar. É como se as leis da física estivessem mudando toda hora, e não tem como testar, estabelecer. Não tem nem como leis fazer uma teoria. Não tem nem como fazer uma teoria. Não tem nem... Aí o espaço-tempo seria outro. Nada daquilo que a gente fala de espaço-tempo... Bom, nada eu não sei, mas seria outro espaço-tempo. Deixa uma pergunta aqui. Vou deixar o Marco falar aqui também. Oi, Marco. Tem uma pergunta aqui. Você sabe. Oi, peraí. Desculpa. Oi, Marco. Marco, acho que tem alguém na passou sala. a palavra e tirou a palavra imediatamente. Não, é porque eu estou tentando fazer uma pergunta da audiência inicial e uma... Cara, o som está muito ruim, Thiago. Não, gente, o Pierre tem uma pergunta, a gente vai variando uma pergunta de quem está aqui e uma pergunta de quem está online. Ah, tá bom, tá. O som está muito ruim daí. Obrigado. Eu não estou ouvindo, gente. Se alguém Assim estiver falando, eu não estou ouvindo. Obrigado, Jorge, pelo coloque. Uma dúvida, na verdade, uma curiosidade. Para outras geometrias que não a de Minkowski, também o número mínimo de unidades, né, também seria 1 igual? Tá, boa pergunta para eu reenfatizar isso, tá? Essa conclusão é verdadeira para qualquer espaço-tempo relativístico. Qualquer um. Agora, eu aproveito para poder comentar algo que eu acho que é interessante. Se, por outro lado, gravitação quântica mudar o espaço-tempo, se gravitação quântica mudar o espaço-tempo, né, sei lá, loop quantum gravity, né, alguma coisa, aí eu não tenho nada a dizer. A gente não tem nada a dizer. Porque uma das coisas que a gente aprendeu, assim, como fundamentais, é que a resposta a essa pergunta depende do espaço-tempo. Tá bom? Então, se o espaço-tempo não for variedades munidas de métrica, que é o que nós entendemos como sendo espaços-tempos relativísticos, métricas lorentzianas, signatura menos, mais, enfim, tudo isso, então, eu não sei qual a resposta, tá? Você pode falar, Marco. Bom, obrigado. Oi, Marco. Obrigado pela presença de Jorge, vocês. obrigado pelo coloque, sempre muito estimulante, muito claro. Na verdade, minha pergunta era praticamente igual a do Biel, acho, né, que fez, que era sobre outros espaços, tipo, por exemplo, investigar antidecínter, essas coisas que estão muito na moda, assim, do pessoal de cotas para ter. E também não só da geometria, quando você fala de espaço Minkowski, pensar em diferentes topologias, por exemplo. Às vezes o pessoal pensa no espaço-tempo como tendo uma topologia, se isso introduziria alguma outra necessidade de alguma outra constante. Era isso. Entendi, perfeito, Marco. Obrigado aí pela pergunta. E a resposta é assim, a topologia não vai afetar, porque essas construções de relógios honestos, quer dizer, vamos colocar assim, deixa eu colocar diferente, né? Tudo que a gente precisa aqui
no fundo, a base do que foi... Isso. A base está aqui, né? Então, é assim, quando eu escrevo aqui espaço-tempo de Minkowski, é só para escrever R4 munido com uma métrica euclidiana. Ou, desculpa, métrica euclidiana. Se a topologia for diferente, vai mudar isso aqui, né? O M4, o R4 vai ser alguma outra coisa. Se o espaço-tempo for curvo, não vai ser mais uma métrica minkowskiana, mas vai ser uma métrica, alguma outra métrica, mas ainda com a assinatura da relatividade. E essa construção que é feita aqui, né, que mostra como relacionar eventos arbitrariamente próximos apenas com relógios, não muda, porque a topologia é algo global, e mesmo que a métrica ela seja diferente da métrica de Minkowski localmente, porque o espaço-tempo não é de Minkowski, né, arbitrariamente próximo ao evento do outro, nada nessa construção vai mudar, ou seja, eu sempre posso, em ordem zero, né, até primeira ordem, inclusive, aproximar qualquer métrica à métrica de Minkowski. Então, essa construção continua válida. E é isso que me faz, né? E é isso que me faz poder afirmar que o espaço-tempo de Minkowski, e qualquer espaço-tempo relativístico, apenas exige a existência de relógios para você saber em qual espaço-tempo você está, porque, no fundo, saber qual espaço-tempo que você está é dar a métrica ponto a ponto, que é, no fundo, fazer esse experimento ponto a ponto. Que, claro, dá um infinito trabalho, por isso que tem a métrica, que é uma função, mas, experimentalmente, você poderia pegar, para cada ponto, pegar todos os pontos da sua vizinhança, fazer uma tabela infinita, depois pegar outro ponto, continua fazendo uma tabela infinita, e assim por diante. E essa sequência de infinitas tabelas infinitas é que são a métrica, e que não é afetado pela topologia e nem pela métrica. E nem... Ok, tá bom. Obrigado, Marcos. Obrigado. Eu tenho mais uma pergunta também. Assim, se a gente pegasse esse seu segundo postulado, né, e pensasse da maneira mais comum, que é a velocidade da luz é constante, seja qual for, né, existe a informação se propaga, vamos dizer assim, a uma velocidade máxima, aí ficaria mais intuitivo, né, porque você, não, quero dizer, não é intuitivo. No final, você tem uma segunda coisa, que é a velocidade dessa propagação da luz ou da informação. Né? Então... Desculpa. É isso, porque assim, eu queria entender que se isso não está meio escondido ali de alguma maneira, ou se talvez em vez de você assumir que tem uma velocidade máxima de propagação, você está assumindo que tem uma métrica. Porque assim, se fosse para mim essa questão de colocar isso dessa maneira mais física, que tem uma velocidade da luz e ela é constante, daí fica meio claro para mim que no final você tem tempo e velocidade, que seria igual a ter tempo e distância. Então, eu não sei se eu entendi, é que o som não está muito bom, mas eu vou tentar responder e você me volta no caso de não estar clara a minha resposta, tá? Então, se a gente fala em velocidade, eu acho que está dando eco aí ou impressão minha? Não, tá bom. Tá. Se a gente fala em velocidade, se eu definisse esse segundo postulado em termos de velocidade, eu teria que, antes, colocar um sistema de coordenadas de fundo. Né? Porque velocidade seria o quanto que ele anda numa coordenada temporal em relação a uma coordenada espacial. E é justamente isso que eu não quero fazer. Eu quero testar o espaço-tempo somente em termos de observáveis físicos. Então, o que eu tenho no laboratório? Eu estou dizendo que eu tenho um relógio honesto. Né? E é tudo que eu estou precisando para testar... para testar se eu estou ou não no espaço-tempo relativístico. Né? E para definir a métrica, inclusive. Porque a métrica, lembra, né? É esse ds ao quadrado que eu estou conseguindo, ponto a ponto, só com relógios, estabelecer. Né? Somente com isso. Mas estabelecer a métrica, no certo sentido, não é estabelecer esse tempo mínimo, tipo como a geodésica, que você vai de um ponto a outro? Eu não precisei de nada disso, porque os eventos são arbitrariamente próximos. Os eventos estão arbitrariamente próximos e, portanto, eu não preciso definir nada além disso. Eu não preciso nada disso. Né? E a ideia é tirar isso. Agora, claro, deixa eu tentar... Já que eu fiz tudo da maneira minimal, deixa eu tentar responder a sua pergunta a posteriori. Né? A posteriori, eu posso definir a velocidade da luz, digamos, como sendo distância que esse raio percorre num certo intervalo de tempo? Posso. Então, o que eu faço lá? Eu vou lá naquele meu protocolo,
eu vou aqui com o meu protocolo que mede distâncias com relógios, tá? Pego aqui, por exemplo, em vez de eu pegar aqui mandar aqui um relógio da esquerda para a direita na minha régua, eu mando um laser, tá? Eu meço de antemão qual é o tamanho dessa régua, dessa mesa ótica aqui, que eu vou montar o meu laser, e o intervalo de tempo, o intervalo que eu, observador externo, vejo para a luz ir e voltar. Então, assim, eu mando o raio de luz, vai de volta e meço o tempo de ida e volta. Tá? E vou definir aqui a velocidade da luz, que é o que a gente faz, né? Cientificamente, como sendo o tempo de ida e volta dividido por 2. Né? É isso. Bom, ou melhor, né, se você quiser, é a distância dividido pelo a distância da régua vezes 2 dividido pelo tempo de ida e volta. Tá. Aí o que você faz, então? Bom, tudo bem, eu mostrei como mede distâncias com relógios, eu mostrei como mede tempos, mede com esse tempo aqui, né, de ida e volta do raio de luz. A gente sabe como mede, obviamente, eu posso medir essa distância da régua aqui, né, com relógios, como eu mostrei, e só meço o tempo que a luz leva para ir e para voltar. Tá? E aí, quando você coloca nesse protocolo todo, você, como eu disse antes, em espaços-tempos relativísticos, a velocidade é adimensional, e para o caso particular da luz, C igual a 1. Tá? Então, é o que você vai obter, C igual a 1, e todas as outras velocidades que você vai obter vão ser menores do que 1, entre 0 e 1, e você vai estar estabelecendo, então, uma relação em qual é a velocidade da sua partícula com relação a essa velocidade máxima. Você precisa saber se é 300 mil quilômetros por segundo, 300, sei lá, ou não sei quantas polegadas por minuto, ou... Não, você não precisa. Só precisa saber, para ter os seus observáveis, você precisa só saber qual a relação com essa, entre aspas, velocidade da luz, que é 1. Né, que é o padrão. É só isso. Agora, claro, só uma observação. Isso não impede você de inventar uma constante de conversão, que é a da luz, que é esse C aqui, né? Né? E transformar essa velocidade, que é 0,5, você multiplica por esse valor e vai ter que é metade da velocidade da luz, daquela velocidade de metros por segundo. Bom, eu acho que foi uma explicação meio confusa, mas tudo que eu quero dizer é o seguinte: você não precisa saber qual a velocidade da luz em termos de metros por segundo para extrair nenhum observável espaço-tempo relativístico. Não, mas meu ponto não era nem a questão de valores, era a questão de ter uma outra grandeza física, porque assim, estou pensando mais em questão de quais são as propriedades físicas fundamentais. Está dizendo que é só tempo. Eu estava dizendo, será que eu não preciso... Não. Eu não falei isso. Eu não falei que, assim... Eu só falei o seguinte, que as quantidades físicas fundamentais de tudo pode ser expressas em termos de tempo. Eu não estou dizendo que tempo é a única quantidade física fundamental. Por exemplo, H cortado. H cortado tem dimensão de tempo ao quadrado. É super fundamental, né? Eu só estou dizendo assim, que você pode expressar todos os observáveis de laboratório em termos de tempo. Acho que o Marco tinha um comentário, né? Bem, Não, já estou satisfeito. Bem, infelizmente a gente tem que acabar aqui um pouco, então o auditório vai ser usado daqui a pouco, a gente tem que encerrar, tá bem? Muito obrigado pela presença de todos, viu? Tá bem, obrigado mais uma vez, Jorge. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.